Fala, Fogão! À medida que o fim do primeiro turno se aproxima, o Botafogo precisa começar a olhar para o retorno pensando naquilo que deve fazer para poder se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento para a segunda divisão. Infelizmente, essa conta é necessária, eu já tinha feito aqui anteriormente, mas eu quero voltar a falar desse assunto, porque à medida que o Botafogo desperdiça essas oportunidades de vencer os seus jogos, principalmente nessas partidas em que o Botafogo faz bons jogos, tem bons momentos, pressiona o adversário, mas não consegue converter isso em gol, a gente vai vendo o Botafogo se enrolar, tropeçar nas próprias pernas. Desperdiçamos uma ótima oportunidade agora contra o Goiás, lanterna da competição, empatamos em 0-0 em casa, mas já tínhamos também desperdiçado outras vezes, contra o Fluminense, por exemplo, jogando também no Newton Santos, contra o Curitiba, jogando também no Newton Santos, contra o Vasco, também no Newton Santos. Todas essas partidas, o Botafogo poderia ter conseguido um resultado diferente, mas a gente esbarra nas próprias limitações de definir a jogada lá na frente. Em outros anos, o Botafogo não conseguia construir. A gente passava muita raiva por isso, inclusive. Porque o Botafogo ficava com a bola, tocava de um lado para o outro, mas chegar perto da área do adversário que era bom, a gente não conseguia de jeito nenhum. Vale lembrar aqui, por exemplo, o Botafogo com o Eduardo Barroca, também com o Alberto Valentim naturalmente. Como o Botafogo tinha dificuldade de pisar na área dos adversários. A gente tocava muito essa bola de um lado para o outro, mas quando chegava ali no terço final, a gente sequer se aproximava da defesa do adversário. Chegava ali e tinha que voltar tudo, porque não tinha capacidade de fazer essas infiltrações, a projeção na área do adversário, enfim, aquilo que a gente sabe que precisa ser feito para poder chegar ao gol. Então o Botafogo, nesse Campeonato Brasileiro, precisa começar a vencer os seus jogos o mais rápido possível. O confronto direto contra as equipes do Z4 está muito ruim. O Botafogo não venceu nenhum dos times que hoje se encontra na zona do rebaixamento. Empatou todos os jogos, todas as partidas. Empatou com Goiás, Curitiba, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Empatou todos esses jogos. Foram 2 em casa e 2 fora. Então a gente não consegue se impor contra essas equipes. E à medida que isso acontece, pensando no retorno, o bicho vai começar a pegar. Porque se o Botafogo não começa a vencer esses jogos, esses confrontos diretos, onde você tem um jogo de 6 pontos, você vence e soma 3 pontos. E a equipe adversária fica estacionada. Então você começa a sair de lá de perto. E além disso, o Botafogo ainda tem o critério de desempate jogando contra ele. Que a gente só venceu 3 partidas em 17 jogos. Qualquer equipe que vencer um jogo, passa o Botafogo igualando em pontos. Fica na nossa frente, porque a gente não tem um bom número de vitórias. São apenas 3 vitórias em 17 partidas. Então esse é um ponto que vai se somando para a gente poder aumentar essa pressão. A pressão em cima da equipe vai voltar a crescer. A gente deu uma aliviada nela vencendo Palmeiras e Sport na sequência, mas depois disso a gente volta a ter essa pressão crescendo porque o Botafogo se aproxima novamente do Z4, tinha uma grande chance contra o Goiás de abrir 5 pontos para a zona do rebaixamento, estaria hoje em 11º lugar se tivesse vencido essa partida contra o Goiás, mas não fez isso. Então a gente volta a se aproximar do Z4, pode entrar na zona do rebaixamento nessa 18ª rodada, em que a gente não enfrenta o time do São Paulo, e além disso, a gente olhando para frente vê que a situação começa a ficar cada vez mais apertada. Porque se o Botafogo hoje venceu 3 em 17, vai precisar vencer 9 em 21 jogos. 9 vitórias em 21 jogos. Sendo que a gente hoje tem 3 em 17. Claro que o Botafogo pode chegar à pontuação de 45, 46 pontos, empatando algumas partidas, vencendo outras. Claro que isso pode acontecer. Mas a maneira mais rápida da gente conquistar os pontos necessários, naturalmente, é vencendo. E nesses confrontos diretos contra essas equipes que estão brigando para se afastar da zona do rebaixamento também, esses vão ser os confrontos que vão definir tudo. No fim das contas, essa é a mais pura verdade. Se o Botafogo vencer esses jogos, a gente se afasta. Agora, se o Botafogo fica nessa de empatar de novo contra Red Bull Bragantino, Curitiba, Goiás, Atlético Paranaense, Corinthians, não vencer o Vasco, que o jogo agora vai ser em São Januário, então a gente tem que chegar lá e vencer. Não vencer o Bahia, vai ser em Pituaçu, vamos enfrentar fora de casa. Tem que vencer o Ceará pela 19ª rodada e também lá no fim da competição. Enfim, esses confrontos é que vão definir a vida de todas as equipes. Porque você pode beliscar um pontinho aqui e outro ali contra as equipes que estão lá no G4, G5, G6. Você pode chegar e fazer bons jogos e conquistar a vitória. Mas o mais importante, agora no retorno, é o Botafogo se impor perante as equipes que estão brigando para se afastar da zona do rebaixamento. Pode incluir aí também o Sport. Foi uma importantíssima vitória que a gente conquistou contra o time do Sport na casa deles.
mas a gente vai ter que repetir a vitória no Newton Santos. Então a gente precisa virar essa chave. Não dá mais pra gente ficar empatando toda hora. Não dá mais pra em casa o Botafogo não conseguir conquistar 3 pontos. Ter a 17ª menos pior campanha do Campeonato Brasileiro é muito pouco. Tem que fazer do Newton Santos a nossa fortaleza. Isso não está acontecendo. Os adversários vêm, até passam alguma dificuldade com o Botafogo, mas no fim das contas termina o jogo super à vontade. Foi o que aconteceu com o time do Goiás. O lanterna da competição, no fim da partida, não precisa nem ser lá no fim mesmo. A partir dos 10, 15 minutos da segunda etapa, o Goiás estava mega à vontade jogando. Essa é a realidade dos fatos. Então a gente precisa virar algumas chaves aí. Precisa fazer valer o mando de campo, tem que repetir esse primeiro tempo contra o Goiás durante boa parte da partida. Contra o Ceará, por exemplo, na 19ª rodada, tem que repetir, tem que colocar a equipe do Ceará em grande dificuldade para poder chegar ao gol. E tem que caprichar na definição. Eu tô sempre batendo nessa tecla, porque esse é o ponto que tá deixando o Botafogo nessa situação. Enquanto não caprichar na definição, vai ficar difícil da gente se impor e conquistar os resultados. Tem que ter esse capricho. Em algumas partidas, a gente até vê o Botafogo ter um capricho a mais. Em outras, a gente repete aquele padrão. Chega perto da área do adversário com perigo, constrói bem a jogada, mas na hora de chegar e fazer o gol, não consegue. Se virar essa chave, a situação vai mudar. E isso precisa acontecer para ontem. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse retorno do Campeonato Brasileiro? Qual é a sua visão para essa segunda metade da competição? O que você espera para o Botafogo? Que mude no Botafogo para a gente realmente poder se afastar da zona do rebaixamento e ter um campeonato mais tranquilo, conforme todos nós imaginávamos que seria antes do começo do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente falando, esperava o Botafogo ali ficando na metade de cima da tabela, tentando brigar ali por um 6º lugar, um 7º lugar, quem sabe, né, ficando ali numa zona de pré-Libertadores. Essa era a minha expectativa inicial, certo? Porque o Botafogo, o time titular, pelo menos do Botafogo, que tá organizado, não dá pra gente dizer que o time é desorganizado, tem organização, mas sem esse capricho fica difícil. Mas qual é a sua visão? O que você espera do Botafogo para essa segunda metade do Campeonato Brasileiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal. Se ainda não for inscrito, eu peço por gentileza que se inscreva. O botão tá logo aí abaixo, clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, Botafogo!